Cara, vamos começar logo para não Vamos nessa. Enrolação. Meu irmão, Fábio Martim. Oba. Como é que você tá, meu brother? Eu tô bem, graças a Deus, meu velho. Obrigado por ter vindo, eu tô aqui meio adaptado aqui. Uma honra. Uma vista aqui, mais ou menos. Não, geralmente quando eu tô no Rio eu fico em outro lugar, mas hoje consegui uma boa de ficar aqui Legal, pra poder hein, gravar contigo. Isso aí, em honra, meu parceiro. Que isso, hein? Que moral. Mas, cara, eu tô querendo conversar contigo. A gente se encontra pelos palcos da vida. E a gente até já gravou junto. Uma vez você gravou um jingle do Hallelujah tem uns anos. E algumas outras coisas de backing pra gente lá na fábrica. Antes mesmo de ser a Fábrica Produções, na época do Rio Mar, né? Rio Mar, E eu fiquei pensando o que eu vou falar contigo. Tem muita coisa. Você oficialmente backing da Adriana ou não? Você é um cantor. Hoje você tem uma carreira solo, né? Tenho. E eu tenho minha carreira solo também, mas sou oficialmente dela. Assim, trabalho já com tem ela. um tempão, né? Cara, vai fazer 15 anos, cara. Adriana eu era Arides, magro, né? careca. Antes de ser Adriana Arides. Antes de ser Adriana Arides. Era a Adriana. A Adriana. E como é que é essa... Você é evangélico. Sou evangélico. Você frequenta qual igreja? Você tem alguma fixa ou... Eu tenho a Igreja Batista Nova Jerusalém. Igreja Batista, cara, Batista, tradicional pra caramba, tradicional. Né? Eu era da Assembleia de Deus, meu velho. Também, né? Muito tradicional também. Mais ainda. E pra você acha relax transitar na Igreja Católica e voltar? Então, no existe início, conflito? Sempre tem, né, cara? Infelizmente ainda tem, né, cara, assim, pelo fato de eu não sei por que tem esse conflito. Antigamente, quando eu comecei a fazer, era pior, porque... Mais ou menos que ano? Cara, eu comecei... Porque eu fiz... Antes de fazer com a Adriana, eu fazia com o Ítalo. Ítalo, foi o primeiro exatamente. Foi o primeiro a fazer back. É muito antigo. Eu acho que foi lá pra 2004, cara. 2000, se bobear até antes. Eu acho que sim, Aí eu comecei a fazer... Eu até mesmo falei, caramba, será que... Porque eu não conhecia nada Vigiar e orar e tal. Incessantemente, rapaz. Aí eu gravei um disco do Ítalo, se eu não me engano. Eu acho que foi esse. Acho que foi esse mesmo que eu gravei. E aí no início de tudo, cara, eu não conhecia nada de católico. Mas a única coisa que eu via de católico, e eu via sempre, era o Dunga. Minha mãe via, minha mãe se amarrava. Eu ficava vendo, Dunga, acho que era na Canção Nova Já, se eu não me engano. Acho e tinha aquele programa dele que tinha... Tinha, acho que pneu, não sei o quê. Eu tô ligado. Saca? Aí eu falei, cara, que legal. Eu não sabia que no católico tinha essas ondas, porque eu não conhecia nada de católico. Aí, pois bem, aí eu fui chamado pra cantar no católico, assim. Falei, pô, rapaz, como é que deve ser isso? Como é que é? Porque a gente fica naquele lance de ter um certo preconceito, infelizmente, né, cara? Assim... Cara, horrível. Mas o Ítalo te achou e chamou pra você cantar? Não, eu gravava com o Cosme. O Cosme era da minha igreja. O Cosme e o Becking também, Becking, né? Não isso. é o Cosme o... Não, Pipoca. O Pipoca não, né? Não. Cosme Mota. Cosme Mota. Não, eu gravei com ele também, já fizemos Becking e tal. Isso, Becking, o Cosme é fantástico, assim, cantor. Aí ele me chamou, cara, vamos fazer um Becking lá no Ítalo. Eu falei, cara, vambora, vamos fazer. E aí fiquei direto com o Ítalo. Aí gravei e tal, fiz algumas coisas, bastante coisa com o Ítalo. E depois comecei a fazer com a Adriana já. Aí eu fazia sub, eu não era fixo da Adriana. Eu fazia sub. Aí eu fiquei e a Adriana Mas curtiu. Ela já deve ter, ela curtiu, cara. Aquilo ali foi amor à primeira vista, cara. Porque... E ela me parece, assim, eu não conheço pessoalmente muito. Sim. Falei algumas vezes. Mas ela me parece ser uma pessoa muito boa, gente cara, boa. Cara, a Adriana é uma irmã, assim. Eu nunca trabalhei com um artista tão bacana, cara. Graças a Deus, eu trabalhei com alguns artistas legais, assim. Mas a Adriana... eu sempre friso isso. Além de ser uma pessoa super humana, ela como profissional, ela é fantástica, assim, sabe? E como parceira, como amiga, que a Adriana, a gente é meio amigo mesmo, assim. E é fantástica, irmão, assim, eu nunca trabalhei com ninguém dessa forma. Pô, que legal. Tô falando do meio evangélico também. Sim. Sacou? E você já trabalhou com muita gente? Já, né? cara, já trabalhei com uma galera. Eu sou velhinho. Não, porque se você fala 2004, você já tava na parada, entendeu? Olha, eu comecei, na verdade, eu trabalho desde os 16 anos de idade. Eu vou fazer 42. É mesmo? Não parece, cara. Eu vou fazer 42, cara.
Eu tenho vou fazer 4-2 no final do ano, mas já tá quase, já tô até chorando. Aí eu trabalho já há mas depois dos 40, tempo. deixa pra lá. Deixa pra lá, melhor esquecer, né, meu velho? Eu vou fazer também esse ano. Vai fazer 40? Eu vou fazer 40. Caramba, eu sou mais velho que você, cara? Não, pelo visto, né? Mas não parece. Olhando bem parece assim, mais novo, na verdade. Fazia 4-2, negão. Aí eu trabalho desde 16 anos, que a primeira vez que eu ganhei minha graninha, assim, trabalhando com música. Top, cara. Cara, muito bacana. Eu com 16 anos também, eu pensei, cara, eu quero ser DJ. Eu tinha uma coisa que era assim, até hoje eu tenho, guarda dentro de mim uma coisa que é, eu vejo uma coisa que dá muito certo pro povo, então eu ia pra baile. Funk, né? Legal. Aí eu falava, cara, é engraçado como essa música não é propriamente boa, mas ela causa uma reação pra galera. Pra massa. O que é que tem de bom isso? Eu ficava curioso, entendeu? Então, isso, na verdade, com o tempo foi transitando pra eu me tornar produtor musical. Mas na época, com 16 anos, eu pensei, eu quero ser DJ porque esse cara é o cara que tá causando essa reação nessa galera toda. Mas já era o meu instinto de pensar, o que é bom? E aí, isso acabou. Eu fui ser DJ um tempo, depois passei a tocar em banda e tal. Fui somando esses elementos para poder fazer o segredo hoje que eu busco, eu não sei se eu consegui, mas que eu busco é fazer uma coisa que seja boa, mas que tenha esse elemento de causar essa reação. Lógico. Que eu na minha adolescência tinha de, poxa, eu preciso causar essa reação. Então, boas introduções ou músicas que tenham um bom refrão, uma boa estrutura, uma boa... E não precisa ser muito elaborada, às vezes é um segredo simples, entendeu? Simples, exatamente. Eu já tinha essa história, assim, a gente quando tem a música dentro da gente, né? A coisa, é a música que leva a gente pros lugares, né? E a música é isso aí, né, cara? A música, eu costumo falar que a música, ela não mente, né? É muito verdade, né? E o pois que é, você ou você faz ou você não faz direito. Você não tem como mentir. Exatamente. Você não tem como você andar por um lado que você não é a sua verdade. Infelizmente, hoje em dia, o pessoal força assim, pô, isso aqui não é minha verdade, mas tô fazendo porque... Não, a gente sente o cheiro. A gente sente, exato. Fala, cara, isso não é essa vibe, não é correta dele. Não é, exatamente. E eu falei isso um dia desse, eu no começo pensava, quando eu comecei a produzir, não, a gente tem que modificar o artista para ele poder se adequar ao que tá acontecendo. Mercado. Mas só que eu não sei se são épocas, mas hoje em dia eu penso justamente o contrário. Eu preciso entender qual é a verdade desse artista para poder... Porque daqui a pouco aparece, né? Daqui a pouco aparece e ele não é isso aí não, entendeu? Eu conheço várias pessoas assim, que eu conheço há muito tempo e eu tô vendo que não é a verdade. Um dia vai dar ruim. Não, a pessoa não se sustenta, por mais que ela tente 1 ou 2 hits, uma coisa dá certo ou mais ou menos, só que ela, ao vivo, ela fala uma coisa, ela precisa mostrar quem ela é. Por mais que ela ensaie aquele roteiro, a gente sente que aquilo não combina com ela. Exatamente. E eu já vi artistas que têm 10, 20 anos de carreira dizerem, não, mas agora eu quero mudar. Mas esse desejo de mudar é para se adequar ao público? Ou assim. Ou é porque tem essa coisa dentro de você de verdade você quer expressar? Porque se for, você já teria feito. Exatamente. Porque não fez antes. E aquela coisa cíclica que eu tô falando de moda, a música estava cada vez mais cheia de elementos. Aquela coisa do TDAH. Não é nem TDAH, é aquela coisa que o público fica... A gente fica perdendo a atenção... Porque tem muita informação em volta. Então as músicas passaram a começar já no refrão, a serem mais curtas e tal, né? Sim. Não, TDAH nada, isso é coisa de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu falei completamente outra coisa. Mas é porque é o attention spam que eu estava pensando em inglês. Eu só também penso em inglês, só não sei falar, mas eu penso... eu penso em sueco, eu só não sei também. Mas a música hoje em dia está ao contrário. Tá a música do anti-herói, por exemplo. Eu tinha falado outro dia... Se lembra da trilha do Mercado Pão de Açúcar? O que você faz pra ser feliz, aquela coisa com o ukulele e tudo. Agora a música tá assim, né? Tipo, Trem Bala, o Melim. Exato. Aquela música que propositalmente mostra... Não, eu sou simples demais, eu não quero aderir ao cheio, ao cheio de elementos, ao super pop, ao super eletrônico. Só que isso também acaba virando moda, não é? Moda. E as pessoas agora estão buscando isso. Será que a verdade de todo mundo também essa música de anti-herói, essa música de antítese, né? Eu não sei. Só que eu vejo que você se atém àquilo que você gosta. Até, ao meu ver, custou a você assumir uma carreira solo, né? Sim.
Custou por muitas coisas, cara, assim. Eu tenho muitos amigos, assim. Eu tenho um amigo chamado Ângelo Torres, que me deu uma força danada, assim, falou: por que tu não faz teu disco? Ele é um saxofonista da pesada, assim. Por que tu não faz teu disco? Aí eu comecei a me antenar, eu falei, cara, eu tinha muito medo de fazer meu disco. Aí começou a pipocar, e a Adriana, negão, um dia no show, acabou o show, ela veio falar comigo, me abraçou assim, negão, tu não grava teu disco, tu não faz teu disco? Eu, como assim, Adriana? Pô, já pensei, mas assim, não faz, cara, faz teu disco, cara, tal. Me deu uma força, cara, a Adriana chegou pra mim e velho, tu tem um negócio e tal, não sei o quê. E aí eu falei, comecei a fazer, cara, meu disco foi bênção de Deus, assim, porque foi feito por amigo, foram feitos ele todo por amigo, tanto o estúdio, quanto a gravação, quanto a master, quanto a mix, tudo amigo. Eu liguei. Você fez como, onde? Eu fiz no estúdio da Nova Jerusalém, do meu amigo Pastor Samuel, que ele tem um estúdio maravilhoso lá também, bacana pra caramba. Outros eu fiz, e uma parte eu fiz em Niterói também, no estúdio do Jorginho, no SM Record, top pra caramba. Aí, o que acontece? E é bom cercar de gente boa, né, pra fazer. Cercado de gente bacana, cara. Dedê, Dedê, um amigo meu, a batera da Anitta, ele fez produção de 3 músicas, foram 3 músicas do meu disco. Porque como eu tenho bastante amigos, eu falei, não vou fazer só um lance, assim. Se você tem condição, né? Assim, eu falei, cara, cada um tem o seu jeito, assim, de trabalhar e junta tudo no meu. E acaba vindo pro meu lado, assim. A galera, todo mundo me conhece, sabe o meu som. Aí um amigo, um brother meu, Fabrício de Souza, fez uma música. André fez 2 e o Dedê fez 3. São 6 músicas que tem no meu EP. No primeiro no EP, né? Eu já lancei uma outra, um single também. Ah, sim. E eu fui, assim, cercado de gente bacana. Milton Guedes, ele gravou uma faixa no Sorrir de Novo. Nossa, que maneiro, Milton, cara. Milton é meu brother. Eu toquei com o Milton no antigo Canecão, cara, no show do Claudio Zoli. Caramba! Aí isso tem muitos anos, bicho. Como eu disse, eu era magro e careca. Aí eu cheguei, negão, pô, cara, a gente liga pra Milton Guedes, né, cara? Milton Guedes, assim. Falei, negão, pô, tem como tu gravar uma gaitinha e tal? Aí eu falei, pô, aí depois tu me manda pra saber valores, aquele negócio todo. Ele chegou, negão. Ele me emocionou, assim, pô, Fabinho, pelo amor de Deus, cara, tu é meu irmão e tal. E a gente se ajuda, cara, a gente tá aí e tal. Cara, eu dei pra ele num dia, no outro. Já tava feitinha a música, já tinha mandado pra mim. Esse é um dos grandes presentes da gente estar no meio, né? Porque a gente passa perrengue, pega a van, vai de noite, dorme mal, come, não sei o que, o som é ruim. E dizem que a gente fica relax. Não, o pessoal que não conhece acha que é glamour. Exatamente. Mas a gente conhece as pessoas, a gente faz amizades e tem experiência, né? Cara, amizade, pô, isso é muito bom, cara. Assim, mas, e eu tenho visto que você... essa última música, eu não sei se é a última, que é Você Precisa de Amor. Sim. Ela é R&B. Ela tem uns elementos de guitarra e tal, mas ela... E é isso que eu achei muito bom, porque é isso que eu falei da verdade. Eu acho que você tem tudo a ver, você é R&B puro, né? A gente é brasileiro, a gente tem que lidar com as coisas do Brasil, só que as tuas influências de canto são americanas e são black music. Exatamente. Né? Até porque não tem como esconder, né? Não tem como fugir disso. E aí, o que eu falei, eu achei... eu pensei, será que é ousado demais? E eu sempre gostei, eu sou fã de R&B, eu gosto muito, consumo, só que sempre pensei, no Brasil é difícil funcionar. Mas são épocas diferentes, e hoje em dia, a gente põe o que a gente... É isso que eu falei, a gente faz o que a gente... É verdade nossa, e consome quem gosta, e vai ter mais gente consumindo porque é nossa verdade do que se a gente inventar uma história de você fazer um pop que não tem nada a ver contigo. Exatamente, cara. Foi o que eu pensei, assim. É lógico que a gente às vezes está indo na contramão do lance, né? Sacou? A gente meio que tá indo na contramão. Mas, assim, eu falei, cara, eu já até falei nas minhas redes, eu falei, eu prefiro levar a minha verdade, cara, e viver, eu não sei o que vai acontecer do meu trabalho, do meu disco. Mas uma coisa eu posso chegar amanhã e falar, pô, é a minha verdade, assim, eu não tô aí pra fazer, eu não faço, cara, assim. Eu já tive vários convites pra fugir do meu lance, pra fugir sabe, vários. Secular, eu já tive várias ligando pra, não, cara, precisa de fazer, mas precisa ser assim. Eu não sou isso aí, eu sou isso aqui. Vários, cara, vários. Mas o teu EP também é mais R&B, assim? Meu EP assim, o EP... eu não ouvi o EP, só esse single. Só esse single. O meu EP, assim, ele tem o pop black, mano.
assim, eu denominei meio assim, um pop black. Tem gospel chops de bateria? Tem umas paradas assim mais gospel ou não? Não tem. Ele não tá tão assim, ele não tá black music, ele tá mais assim levado... Mas é popzinho, mas tem um black sempre presente. Sempre, né? não, ele não tem como, até porque os caras, os músicos que são, assim, os que tocam comigo, assim, eles são muito, assim, muito pulsantes, entendeu? Então é uma outra, é essa vibe da black music. A black music, ela vai estar... Se eu fizer um rock, vai estar Black Music. Então, exatamente, a tua identidade, cara. Exatamente. Mas eu sempre falei, um dos sonhos do Davidson é gravar um álbum Black. Davidson é um monstro. Só que ele, na época que a gente fez o Desperta, a gente tomou a decisão que eu acho que na época foi certa. Não, vamos fazer pop rock, porque se a gente fizer um Black, um R&B purinho, isso em 2013... a coisa não ia acontecer, infelizmente no Brasil não ia. E hoje, graças a Deus, eu acho que a gente pode parar de se adequar aos conceitos antigos, tipo, Fabinho, por que você não grava um disco? Se alguém perguntasse para você em 2009, 2010, você ia dizer, não tem condição, porque é complicado seguir carreira solo e tal. Hoje você pode fazer o álbum, exato. E você não tem um compromisso de fazer disso uma carreira. Exatamente. Você pode fazer se você quiser. Exatamente. Então você tem que cumprir a agenda de show porque não vai vender o disco. Não, hoje é digitalizado, hoje você bota no stream, você faz um clipe, você faz uma live. Exato. E você toca a tua carreira online se você quiser. E se você faz shows quando bem entender. Você tem o teu trabalho. O teu trabalho é backing vocal de estúdio e de palco. Exato. E aí, tipo a Cleide, Cleide Jane, ela foi transitando para fazer uma carreira solo. O Fael também. Sim. E conforme a resposta do público, você vai dando mais atenção a isso ou não. Mas você não precisa, como antigamente, tipo, não precisa então parar e fazer só parar isso. E fazer. E isso era ruim até a pessoa como é que eu digo? Como um trabalhador. Por exemplo, se eu sou um backing vocal, às vezes eu vivo de backing vocal. E às vezes se você vai pra sua carreira e não rola do jeito que você esperava... Aí você tem que dar aquela retornada e voltar a trabalhar e tal, não sei o quê. Hoje em dia tá tudo muito mais tranquilo, cara. É o que você falou, posso gravar meu disco, fazer meu disco e continuar fazendo meu trabalho normalmente e tal. E isso... E eu costumo dizer, eu amo, assim... Lógico que eu curto gravar, fazer meu lance, o meu trabalho. Mas o meu trabalho como back me realiza. Interessante, as pessoas acham, é sempre o contrário, né? As pessoas, você quer ser um cantor. Mas o meu trabalho como backing, sem estar ali na frente, aquilo me realiza de uma forma absurda, cara. Assim. Não, eu imagino que sim, inclusive é um dos meus sonhos, né? Saber cantar desse jeito. Porque você tá sempre com alguém, um ou dois amigos, você curte, você ensaia junto, até no estúdio também, tipo, não, fazer essa abertura aqui. Exatamente. Tipo, é uma curtição maneira pra caramba. Isso chega a me E o cara arrepiar. que tá sozinho na frente do palco, coitado, ele tá segurando um pepino, aí, bicho. Exato, cara. Exato. Que só ele pode segurar. Exatamente. Entendeu? Exato. Por isso que essa é uma das coisas mais divertidas de ser backing vocal. Porque você tem ali... eu gosto de trabalhar com harmonia, com a galera. E você forma um instrumento que você depende de outros dois. Exato. Pelo menos. Exatamente. Você pode fazer com mais um, beleza. Mas com mais um, cara, é coisa linda, mas pra você formar uma trilha de um acorde simples, você tem que ter 3, pelo menos. Exato. Então, assim, aí você com outros 2, você fala, cara, olha o resultado que a gente buscou. Uma coisa em conjunto. Cara, né? É lindo. Não é um trabalho individual, né? Exato. Até pode ser, mas... até pode ser, mas assim, eu prefiro... sentir aquele negócio. A música é isso, cara. E isso que eu curto. Eu gosto muito, lógico. Minha carreira tá aí, eu gosto. Mas quando chama, vamos fazer um back. Eu vivo, eu sorrio, cara, eu brinco. Aquela parada, aquele verme que fica... Exatamente. E eu sou fominha, cara. Você mantém ainda esse vermezão, assim, total. Do início? Fominha total. Aquele vermezinho, bicho. Põe aqui. Neguinho tá botando muito sample, né, nas coisas. Falei, bicho, aumenta esse microfone aí, bicho. Saca? Não, mas já tem. Não, eu quero me ouvir. Mas quando a galera é fraca, a gente bota o sample, né? Mas quando a galera é top, que nem você, Fábio Aquino, Cosme, Fael, Cleide, Adiel. A galera que eu sempre me amarrei em gravar. Cara, os caras são muito bons, cara. Eu acho que vocês são os melhores do mercado cristão. Legal, cara. E não só isso, você tem feito coisa secular também, né? Eu te vi no Faustão, se eu não me engano. Eu fiz um... No Faustão, eu fiz o... Foi Faustão ou foi... Também, mas no Faustão foi um tempão já, nem lembro o que foi.
Eu fiz 2 coisas no Faustão, porque foi Melhores do Ano, que o Faustão, o Fael fez o lance da abertura lá e a gente fez um coro e tal. E eu faço The Voice, Popstar, isso. The Voice Kids. Foi The Voice e foi também naquele programa Deve ter sido no programa também daquele menino do Márcio Garcia. Também fiz um. Mas esse. Não, eu acho que era Popstar que eu tinha visto e The Voice. Isso aí. Caramba, olha o Fabinho, bicho! Irado. É bom, cara, é bom porque é meu trabalho, assim, e você fazer o que você ama. Imagina, você tá numa televisão aberta e tal, não sei o quê, mas você fazendo o seu trabalho, cara, eu acho assim, poxa, de uma... Tem uma coisa muito característica que eu vi sua, que eu me lembro do início do Davidson, e já é a segunda vez que eu comparo ao Davidson, mas assim... porque vocês dois são excelentes, mas no início do Davidson ele era backing da Celina Borges. Sim. E ele despontou porque ele começou a fazer duetos com ela. Sim. E aí foi, aí ela chamava no show, então vem pra cá pra frente e tal. E a Adriana fez isso contigo, né, numa fase, eu não sei se foi no começo e tal. Sim. Não, eu solava o Mano Amor de Deus com ela. Assim, sempre solei. E no show até hoje você ainda faz coisas, né? Faço. A Adriana é isso aí, cara. A Adriana, ela chama, ela fala. Se eu posto uma música, ela me ajuda. Ela, esse aqui é meu amigo, não sei o quê. A Adriana é minha irmãzona, assim. Você tava falando do Davidson, eu fiz back pro Davidson também, assim. Eu pirava com o Davidson cantando, cara. Você fez assim, pro Davidson back? Eu fiz várias vezes pro Davidson. Uma foi em Itaboraí. Back pra ele. Era um outro som. Naquele álbum antigo, né? No álbum antigo dele. O Águas Profundas. Fiz alguns discos alguns shows com o Davidson. Bom pra caramba. Não, agora que você tá falando, eu tô lembrando. E antes de eu gravar... uma vez, eu acho, se não me engano. Não, você fez coisa comigo, só que eu tava... É porque depois do Desperta que eu fiz o álbum, aí a gente mudou mais pra rock e cortou back. Sim, exatamente. Exatamente. Só que antes, naquele antigo, eu tinha chamado o Aquino e tinha chamado Cosme, mas eu acho que foi você também. Eu fiz também, isso. Aí era aquela coisa mais black, tinha... Aí depois teve Vou te contemplar, né? Caraca, tinha muito vocal no lance dele. Era abertaço e tal. Muita coisa, exatamente. Caramba, chavirado. Era massa, cara, assim. Era legal pra caramba. Era difícil de pegar, porque assim, os caras, tem show do Davidson, não sei. Eu falei, rapaz, já pega a pastinha, já divido, já fico ouvindo. Eu me divertia mais nessa época, não sei se é porque tava mais no começo, assim, então, mas achava mais irado, assim. E aí a gente vai ficando velho e vai, peraí. Agora eu tô mais no estúdio, tô mais produzindo as coisas do que em palco. É mesmo? Às vezes a galera me chama, assim, pra tocar, Vem cá, deixa eu ver se eu chamo Rafinha. Deixa eu ver aqui, eu mando a Rafinha pra tocar. Entendi. Não, tem fases, né, cara? Eu ainda tô ainda tô fominha, assim. Tem uns amigos meus que já estão no fade out já estão fade outando, assim. Chega, cara, não quero mais viajar, não quero... Eu tô ainda naquela sangria ainda. Vambora, vamos. Então, daqui mas a pouquinho vai dar ruim, mas... Não, mas tem que ter uma vocação, entendeu? Assim, exatamente. Eu acho que a tua vida se você se diverte fazendo isso, e isso é uma coisa específica mesmo, isso é um dom, entendeu? Que Deus dá pra eu tava conversando com meu filho vai fazer 20 anos agora. Era isso que eu ia perguntar, porque eu vi uma foto dele adolescente, mas ele já tá... 20, vai fazer 20, grandaço, né? É um moleque grandaço. Eu tenho 3, né? Tenho ele de 20, tenho minha filha de 16 e tenho um pirralhinho de 3, vai fazer 4. Aí eu tava conversando com ele e falei, cara, eu não sou backing vocal porque, não deu certo em alguma coisa, eu fui pra lá. Não, eu fui porque eu escolhi mesmo. Eu escolhi ser um backing vocal. Eu sei que tem altos e baixos, cara, assim, a nossa profissão, você sabe disso. Tem dia que tem vezes que tá bombando pra caramba, tem vezes que não tem nada, não tem de onde sair. Mas é uma profissão que eu escolhi, assim, de verdade. Eu escolhi de verdade. Eu falei, eu vou ser backing vocal. Podia ser engenheiro, podia ser médico, mas eu escolhi isso, assim. E eu falei, eu estudei pra isso, entendeu? Diferente da maioria, muita gente pensa, não, eu vou ficar por aqui mesmo, e acaba que tem preguiça de se preparar de estudar, mas é isso que eu tô dizendo. A diferença é quando você tem o dom de verdade, você faz isso porque você quer e você desponta. Então, exatamente, cara. Mas você acha que, vamos supor, se você estivesse em outro país, você teria sido diferente a tua carreira? Eu acho que sim. Depende do país também. Eu acho que até aqui no Brasil tem lugares que, por exemplo, eu não poderia ser um backing vocal. Porque tem lugares que você não... Por exemplo, aqui no Rio sempre pinta alguma coisa pra se fazer. Tem determinados lugares aqui no Brasil que você não tem o que fazer como backing vocal. Não tem... o pessoal não sabe nem o que é um backing vocal.
Você entendeu? A música pop cada vez mais independe de backing. Só que a música... Sim. No Brasil, até forró tem, pagode tem... Sim. E tá acontecendo uma coisa estranha, porque antigamente, eu até falei isso num vídeo que eu fiz, antigamente os backs eram muito em igrejas com gospel, evangélicos e com católicos. Galera começou a botar backing e tal. Hoje em dia tá tudo ao contrário. O pessoal tá tirando os backings das igrejas, dos gospel, mas o secular todo mundo botando backing. Se você vê... Eu acho que é isso que eu falei, são ciclos, né? Você entendeu? Vai Exatamente. voltando. E o Luan Santana tem backing, a Ivete tem backing, todos os artistas... A Anitta tá com backing, no carnaval sempre vai... Eu acho que faz parte, é como instrumento. Você vai tirar um teclado ou uma guitarra da banda, ela vai ficar mais vazia. Exato. Vai tirar o back é o instrumental de voz. Exatamente. Não é pra solar, mas é pra fazer a cama de vozes, no Tem fundo. gente que acha que é pra solar, hein? Inclusive eu tava lembrando de um vídeo teu que você falou, você fez uma capela assim, falando, né? Sim. Eu falei, porque justamente por causa disso eu tô vendo os vocais sobressaindo, vozes sobressaindo, e às vezes os caras não entendem o conceito no vocal, de um backing vocal. Backing vocal, para início de tudo, ele tem que ser timbrado. E o timbre, você descobre Exatamente. um verdadeiro timbre no uníssono, né? Se você pegar os discos do Kirk Franklin, para ouvir. Aí você para o vocal feminino, é uma delícia, assim, de ouvir. Então, é daí que parte o princípio de um back. Ele já seleciona os timbres corretos, né? Pra formar o coro, né? Exato. Então, as sopranos, as contraltos. Exatamente. Soprano 1, soprano 2, porque tem sempre um soprano que... Tem uma que às vezes não é tão... Você criar um naipe, você precisa formar com os instrumentos certos. Então, os backings são instrumentos, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Então, aí do princípio, aí eu fiz esse vídeo porque... Aí eu falei, se você quer fazer back vocal, tome cuidado pra tua voz não destimbrar. Aí depois fica o cara lá no meio cantando, solando. Aí eu falei, e também não se empolgar. Assim. Aí a galera fica bolada, sai. Aquele vídeo, o pessoal se amarrou naquele vídeo. Muito bom. Engraçado. E você fez outros com Aquino também, cantando assim? Cantando, eu faço com Aquino, com o Júlio, às vezes a gente pega e faz uns negocinhos. Eu tava querendo fazer uma mesa com todos os backs assim. Caramba, e conversar com todo mundo, mas... Sonho. Mas ainda não tô estruturado pra isso. Sonho. Não, mas isso é fácil, cara. Porque, assim, eu cresci no meio de fãs, assim. Eu sou fã dos caras que eu assim... O Fael eu conhecia... o que eu conhecia há menos tempo foi Fael, por incrível que pareça. É mesmo? O Fael eu fui conhecer mais pra cá, assim. Porque a galera da antiga, assim, Wagner Mocasi, não sei se tu conhece, o Rob Olicar, os caras da antiga, assim, que eu era muito fã, os caras se tornaram meus amigos, assim, mesmo, assim. Aí eu comecei a conviver com esses caras, com a Adiel, com o Jairo, com o Fael, com o Cleide, com o Jane. E aí a gente vai aprendendo, né, cara? Eu sou dessa geração Fael pra cá. Os antigos eu não cheguei a trabalhar, conheço nomes e tal. Na minha infância, tinha uma... Com certeza você conhece. Tinha uma banda que eu acho que existe até hoje, Altos Louvores. Lógico. Eu conheci, quando era criança, o Edivaldo Novaes, que era dono da banda. Sim. E aí, até minha mãe fez parte uma época e ela sobrevive até hoje. O Edivaldo faleceu, acho que em 2009, se eu não me engano. Mas a banda existe, né? Que legal. E eu lembro desse começo, assim, que já ele era um pioneiro, porque já existia uma escolha dele de entrar na Igreja Católica e de parar essa besteira de dizer, não, vocês ficam pra lá, a gente fica pra cá, né? E que sempre existe, até hoje tem gente que não gosta e tal. Mas acontece o seguinte, a gente ama Jesus, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente gosta de evangelizar e gosta de música e quer, através da música, falar de amor. E pronto. E a gente professa a mesma fé, que é Jesus ressuscitado, né? Que passou pela cruz. Exatamente, cara. Exatamente. Santíssima Trindade. Então, vamos fazer o que interessa. Exato. Tá entendendo? Porque fica batendo nessa tecla. Eu sou extremamente, assim, contra isso, cara. Porque eu tô há muito tempo no católico, assim, pra entender que, cara, é uma besteira. É uma besteira. E às vezes as pessoas me chamam no direct, como é que você é, que tal? Porque um dia me viram no programa da Aline, no programa da Globo lá de manhã, como é que é o nome daqui? É de casa. Eu tava com a Aline Barros. Aí, rapaz, direct veio. Ué, mas você não canta com a Adriana? E daí, meu irmão? Aí eu falei, sim. Você ainda... Aí já pergunta na maldade, né? Você ainda está com a Adriana?
Tipo, você tava cantando com uma cantora evangélica. Tô com quem quiser, mesmo. Exato, cara. E tô aí falando do amor de Deus e vamos partir pra cima, porque eu acho uma bobeira, tanto pro lado católico, pergunto, tanto pro lado evangélico, você faz com católico? Aí o católico, você faz com evangélica? Não, e eu acho que isso precisa ser dito porque, às vezes, quando não fala a verdade, não vem à luz. E a verdade não deve ser escondida. E quando a gente esconde, parece que tem alguma coisa errada. Só que não é pra ter e não tem. Não tem. Então, por isso que a primeira coisa que eu falei quando a gente começou a conversar é isso. Você é evangélico, você trabalha no católico, que bom. Que bom, e eu não tô dizendo, tipo, que coisa estranha, não. Que bom. E a gente já se conhece há 10 anos, sei lá, tempo, tipo assim. Muito tempo. De repente até mais. Mas, e quantas pessoas têm também da Igreja Católica visto que não é um problema, entendeu? Exato. Inclusive, o que eu preciso dizer como católico os evangélicos estão anos-luz na frente, porque nós católicos, infelizmente, fomos tomados um pouco por umas barreiras psicológicas que a gente mesmo constrói. Sim. Não, esse tipo de música não pode fazer assim, Entendi. Não é legal, porque vai que pega mal, e a gente fica meio cheio de medo. Só que com o tempo, isso que eu estou dizendo, a verdade ela prevalece. E a gente foi vendo, não. Na verdade, eles estão fazendo certo. E aí a gente começa a chamar profissionais evangélicos para nos ajudar a crescer e a melhorar. E a gente encontra pessoas como você, como o Fael, a Diel, tantos outros, a Cleide. São todos evangélicos e são os melhores backings. Sim. E até hoje eu não acho backings tão bons que estejam na Igreja Católica como se professando a fé católica. Apesar de ser praticamente a mesma. A mesma. Né? Mas por outro lado, eu acho que a providência de Deus é bom. Claro, ele quer que haja união. Cisão de Deus, não é bom, né? É o amor na música fala, não adianta, cara. Eu preguei, eu fiz, você teve e o amor. O amor é por você, por uma pessoa que de repente tem uma outra religião, e a gente tá junto, cara. E a gente fala do amor de Deus, sabe, cara? A gente precisa parar com umas barreiras assim estúpidas assim. Eu com a Adriana, a gente fala a mesma língua, não tem essa coisa de... Eu tô falando Adriana por trabalhar com ela. Sim, Eu fiz Celina também, fiz David, fiz a Sueli Façanha também, a gente já fez algumas coisas assim. Mas eu tô falando Adriana pelo fato de geral ali, Padre Fábio também. Cara, gravou com o Padre Fábio. Com o Padre Fábio. A gente fez um lance agora, a gente gravou um disco que tá lindo, que o Rafinha fez, do Seminário São José. Cara, esse disco foi um dos discos mais lindos que eu gravei na minha vida. Eu fiz 2 com ele fez um recente agora. Cara, meu irmão, assim, eu ouço... me arrepio, cara. A gente fez um show agora na Canção Nova, aí você pega o vocal, assim, só tem evangélico no vocal. Todo mundo, são 8. Mas isso é muito bonito, cara. Cara, que coisa assim linda. A gente tava os 8 na Canção Nova, cara. Porque tem o respeito e tem o reconhecimento daquilo que tem valor. Entendeu? Exato, cara. Que bom. Por exemplo, eu vejo... A primeira vez que eu fui tocar com o Davidson, acho que era você, o Cosme e o Fábio Aquino. E aí, no meio do show do Davidson, vem um sacerdote com o Santíssimo Sacramento. Sim. E aí, tem uma adoração no meio do show, depois termina e continua o show, né? E eu lembro de vocês... com uma postura respeitosa, por mais que isso não faz parte da igreja de vocês, ou mas não existe ali não acredito nisso, ou não compartilho com isso e tal. Continua ali, faz parte e tal. Exatamente. Inclusive por uma postura profissional e outra por respeito à fé, né? A fé. São a religião católica e a religião evangélica são é pra ser a mesma coisa. É pra ser entendeu? com irmãs, né? Era pra ser a mesma São coisa. São irmãs, né? Então... Exatamente. A gente vou em missa, já cansei de ir em missa com a Adriana já. Assim, vamos não sei o que, a banda, vamos lá. Teve um show aqui que deu ruim na luz lá. Na luz não, tava chovendo muito. A gente já fez vários shows dentro da igreja. Isso. Aí rola a missa, no show da Adriana tem, eu nunca sei o nome direito, mas entra, sabe, a gente tem o maior respeito. Jesus no Santíssimo Sacramento. Isso. Na hóstia consagrada. Cara, pelo amor de Deus, eu não gostaria que desrespeitassem a minha igreja quando fossem lá, e por que eu não vou respeitar, entendeu? Falar nisso, tem uma coisa que eu acho bonita dos evangélicos, é que, por exemplo, na igreja católica, a gente tem o altar, então a gente sempre a nossa referência visual tá ali, né? Tudo que acontece tá lá. E como na igreja evangélica não tem a necessidade de ter o padre, porque tem o pastor, e não tem necessidade de ter o altar, apesar de ter o púlpito. Quando o evangélico está no momento de louvor, de oração, ele às vezes ajoelha para o outro lado,
Sim. Às vezes ele reza, ele louva, ele vira. E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu, caramba, peraí, não é pra lá, pra frente? Não, não tem necessidade de ser, né? Ali, é porque a gente entende que em qualquer lugar você pode... Porque Deus está em todo lugar. Em todo lugar, exatamente. A gente não direciona... Exatamente. Não, mas é legal, assim, são diferenças... Né? Nenhum dos dois está errado. Sim. Não, claro que mas não. São características, né? Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Você estava falando do Fael e tal, da galera, só para eu... A minha vida, assim, eu tô falando do Fael, porque o Fael foi, além de ser meu irmão, assim, a minha vida como backing vocal, antes do Fael, assim, depois de conhecer o Fael, assim, e trabalhar com ele, é outra, mano, assim, é totalmente diferente. Divisor de água. Cara, porque, assim, eu sempre gravei vocal, sempre. Mas, às vezes, eu comecei a pensar junto com ele, porque a primeira vez que eu fui gravar com o Fael, o pensamento deles é muito rápido. A gente faz isso aqui e tal, não sei o que, abre aqui. Cada um já tem sua voz aberta, tudo certo, tudo organizado. Aí você tem que ser esperto pra chegar aí e ficar junto com ele. Senão você vai atrasar o lance. Senão você vai atrasar o lance. Aí eu comecei a ficar esperto e tal. Eu falei, rapaz, isso vou te falar. Eu conheci Fael, eu não lembro, não sei quanto tempo tem, mas assim, foi um divisor de águas, cara, assim, pra mim, pra minha vida. Por ser meu brother, assim, acho bacana, porque as pessoas perguntam, você aprendeu com quem? Eu aprendi com um irmão que tá do meu lado. Com um brother, assim. Mas você melhorou o que você já fazia. Já fazia mas isso há muito tempo. Como é que você aprendeu no início? Como é que foi? Então, eu comecei a curtir. Eu curtia muito DuckTales, saca? Por quê? Porque tinha uns acordes lá de backing vocal. Do nada os caras... E era quartal, saca? É verdade. E o quartal, ele te dá uma chocada, ele te prende. O acorde quartal, pra mim, eu acho muito... Quando o cara manda do nada um negócio meio doido. Aí eu, caramba, que legal. O que é isso aí? Falei, cara, então a galera com voz. Eu pirralho, assim, comecei a curtir. Aí, meu irmão, eu fui estudar, fui correr atrás, assim, pra saber como é que fazia isso, pra pegar... Mas você foi estudar com quem? Não, aí eu fui pro Vila Lobos. Porque antes disso eu ia fazer... Ai, bati aqui. Não, eu ia fazer prova pra Marinha e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar música mesmo, teoria. Aí parei porque eu tive que trabalhar, tive que fazer um negócio pra ganhar uma grana, tive que sair de lá. Aí eu comecei a estudar... Aí eu peguei os intervalozinhos e tal, não sei o que. Aí eu comecei a ouvir os lá de fora. Mas então você estudou teoria na Vila Lobos? No Vila Lobos. Mas não tinha canto, ou tinha? Tinha canto também. Só que pra você fazer... Tinha um canto depois de uma certa etapa. Eu fazia porque o canto depois Não minto, era no mesmo tempo. Só que era no mesmo horário que eu fazia a minha parte teórica. Aí eu não podia fazer o canto. Mas eu queria fazer mesmo porque eu tinha que fazer a prova. Se eu fizesse o canto, não ia servir para minha prova da aeronáutica, que meu pai falou, da Marinha, porque meu pai falou, não, tem que tocar o instrumento. Ele comprou um trompete para eu tocar. E você toca? Nada. Absolutamente nada. Aí ele comprou um trompete, ele e meu avô compraram um trompete assim, me deram e tal, para eu fazer essa prova. Aí lógico que eu fazia os barulhinhos e tal, aí eu fiz eu comecei a estudar no Vila Lobos, tal, fiz a prova, não passei, não passei na prova, mas aí eu continuei, eu falei, mas vou continuar nesse negócio aí. Aí eu larguei tudo assim e comecei a correr atrás, eu quero, aí depois eu virei baterista, que não tinha nada a ver com canto. Aí eu fiquei meio com uma bagunça na mente, eu falei, não, cara, eu vou fazer backing vocal, vou fazer negócio de canto. E comecei a escutar Bosch Man, Take Six, os caras de São Paulo. Que são referência mesmo. Uns caras de São Paulo que faziam back pra muita galera, Robson Nascimento, Silveira, os caras da antiga. Adoro tu Silveira. Curte, cara? Adoro. Mano, Silveira é assim... Eu Robson era fissurado, Silveira, no Robson, no Daniel Quirino também. Os caras eu era muito fã. O Silveira tem um trabalho na Trama, no começo daquela gravadora Trama, que é do... Como é que é o nome daquele? É do João Marcelo Bosco. Isso. Pô, a Trama ela fez muita coisa boa no começo, né? Fez Jairzinho, fez Luciana Mello, fez o álbum Poptical do Ed Mota. Sim. E nessa época eles fizeram Silveira. Cara, que coisa bem produzida. E eu sempre pensei, no Brasil ninguém faz. Não faz. Black de verdade. Eu ouvi esses dias o Aí Silveira. em São Paulo tinha uma coisa ou outra, mas era bem, assim, underground. Sim. E aí... Quando a Trama começou a fazer, cara, finalmente... E foi a mesma época também que produziram aquela música Senhorita. Ei, Senhorita. Aí eu falei, primeiro hip hop do Brasil bem feito. Que eu me lembre. Sim. E eu ficava, cara, eu só acho coisa americana bem feita.
E aí veio nessa época, finalmente, acho que começo dos anos 2000, assim, 2002, sei lá, 2000, começaram a fazer de verdade. Sim. Hoje tem uma indústria muito mais em São Paulo, mas super bem feita, tá todo mundo dominando tudo. Eu não sei se era por uma falta de know-how ou se era pela dificuldade de ter a livraria virtual correta. Exatamente, eu acho que é isso. Porque, assim, gente com talento no Brasil tem, né? Tem, cara. Muita gente que a gente nem conhece, assim. Mas não faziam, entendeu? O som de... E aí, o Silveira marcou pra mim porque tinha um álbum muito bonito. É um álbum preto e branco. Eu não sei se ele fez um álbum secular, assim. Cara, que álbum fantástico. Eu não me lembro a capa, não, mas eu lembro das músicas. Porque eu trabalhava numa rádio e eu fazia questão de tocar Silveira pelo menos uma vez e Luciana Mello também. Muito bom. Eu era fã, assim. Aí eu comecei a curtir os caras. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso daqui. Aí meu primeiro lance que eu fiz foi uma banda uma banda Renassou, cara, uma banda antiga, gospel. Bandaço, assim. Bandaço. Aí os caras me botaram essa fogueira aí, eu fiz com eles. Aí depois eu comecei a trabalhar. Aí o primeira viagem foi com o Baby Consuelo, Baby do Brasil. Top. Foi lá pro Carnaval da Bahia, velho. Ela já era Baby do Brasil ou ainda não tinha? Não, eu tava virando a Baby do Brasil. Tava, porque eu tocava Emília, e tocava a música, depois tocava Kleber Lucas, no mesmo trio. Nossa, bicho! Eu vou seguir com fé. Nossa! Com meu Deus, depois Emília. E vão misturando mesmo no carnaval. Foi, bicho, foi. No mesmo trio, assim, aí tinha, era top. A Ivete, assim, caraca, eu falei, caramba. Eu pirei, cara. Foi, assim, muito bacana. Aí eu falei, eu não vou fazer outra coisa não na minha vida não, cara. Eu vou fazer isso aqui. Aí tô aí. Pois é, porque aí pega dentro de um jeito que você fala, cara, eu preciso disso aqui. É exatamente isso. Eu preciso disso, cara. Quando eu fico muito tempo sem fazer alguma coisa, a minha esposa fica louca, porque eu fico pirado, assim. Meu Deus, eu fico estressado. Sabe o que é estresse? Não, tô ligado. Eu fico estressado. Eu falei, não, cara, pelo menos alguma coisa eu tenho que fazer. E o pior, eu enferrujo. Se eu fico um tempinho sem tocar... Quando eu pego, tipo, eu sei tudo que eu quero fazer, mas a mão ela não tá respondendo. Não sei se você tem isso com voz, cara. Se tu fica um tempo sem cantar. Inclusive, você tem problema de gravar de manhã? Não, por quê? Eu sempre gravei à tarde contigo, mas assim, tipo... Porque cantor geralmente fala, né? Porque de manhã você... quando eu falo para meus alunos, quando eu dou aula, eu falo que de manhã você tem que... você acordou, toda a voz fica grave, né? De manhã, toda a voz... Até é melhor gravar coisa mais grave se for necessário. Um Barry White de repente. Mas assim, você faz, se você puder não fazer esforço durante... Você acordou 1h30 sem fazer esforço, tudo certo. Aí, por exemplo, se for gravar de manhã, se for gravar às 9, eu acordo mais ou menos 6h30, 7 horas e fico... não sussurro, mas eu falo mais baixo e tal, pra não agredir minhas pregas vocais. Mas assim, eu já tive muito, mas a necessidade me fez não ter, porque acordava, aí esperava essa 1h30 mais ou menos pra gravar, eu aquecia bem e ia gravar. Como é que você aquece? Cara, aqueles exercícios doidos, né, normais, assim, eu começo com a vibração, e depois eu faço um glissanozinho, e tal, não sei o quê, joga então, pra fora. Quanto mais vibrar, mais solta a musculatura, né? Mais solta a musculatura, mais solta a musculatura e na verdade, a nossa boca também, a gente precisa ter uma boa articulação. Dá uma alongada, né? Dá uma alongadinha também, quando faz... A tua região o quê? Você é mais tenor? Barítono. Porque você fala mais barítono, né? Eu falo mais barítono. Mas você grava tenor? Gravo tenor. Por quê? Você tem uma extensão boa, então? Eu tenho uma extensão... cara, eu tenho uma extensão boa quando eu faço... Quando eu aqueço bem e tal, não sei o quê. É porque eu tô falando que eu não... Porque tem muita gente que tem um tenorzaço, assim, que... Então, sabe? Dudu Nascimento. Dudu tem... Bicho, a pessoa mais tenor que eu já vi na minha vida... Não, Dudu é certeza. Eu gravo coisas do Bruno Faglione e coisas do Davidson que os próprios cantores não chegam e ele faz a terça. Dudu vai. Caraca, Dudu sempre no vocal da Adriana, Dudu a gente sempre fala assim, Dudu é uma das pontas, cara, é uma das pontas assim que... Mas ele já fala naquela região assim também, então exatamente. Você vê que ele já vai meio que... Ele já é tenor de verdade, entendeu? Sim. Só que eu fico impressionado que você tem a região mais barítono e... Vai nas alturas, né? A necessidade faz o cara, né? Tu tem que... Porque um backing é isso. Porque backing, por exemplo, de 3 homens, alguém vai ter que se dar mal, entre aspas. Porque alguém vai ter que fazer a voz mais alta. Então, isso independente. Por exemplo, eu já fiz sub antes de entrar na Adriana
como fixo, eu fiz subir dos 3. Ah. Eu fazia primeiro, o que eu fazia era do Dudu. Sacou? Aí eu tinha necessidade de fazer. Lógico que o Dudu faz tranquilo. Mas no grave ele não vai. Não vai. Entendeu? Não vai. Exatamente. É por isso que a voz é isso. A voz tem esse lance. Não, mas ele é tenor natural. Natural, exato. Até mais, assim. Exato. Ele é mais do que tenor. Se ele tiver um nome que eu não sei qual é. Mas assim. Agora, o Fael já é mais barítono que nem você, só que ele vai nas alturas. Eu gravei muita coisa com ele na vida. Tinha coisa que ele se esgoelava. Aí teve uma gravação que a gente falou: não vai não, que você vai estragar a tua voz. Ele: não, peraí que eu vou tentar. Ele ia lá nas alturas, assim. Aí o cara: não, tá bom. Aí ele: não, peraí, mais uma aqui, só mais um take pra poder acertar direito. E um dos caras que tem o ouvido absoluto mais incrível que eu já vi na minha vida. Não dá pra trabalhar com o Fael. Se você tá, vou experimentar. Não, vai dar certeza. Que Fael é agulhado com... Ele tem ouvido absoluto, tem uma afinação e tem uma técnica incrível. Tem, assim. cara, tem. A gente tá com um mercado repleto, e graças a Deus, assim, de gente boa. Você tem feito workshop? Sim. Eu fiz mais fora do Rio. Eu fiz um Pernambuco, Recife. Aí eu faço sempre com uma galera, né? Um workshop e tal. Na verdade, eu costumo chamar de masterclass, porque é um aulão, né? Um aulão pra backing. É um bom nome. Masterclass. Inclusive tem um masterclass americano, não tem, que tem esse nome mesmo. Tem. Mas eu não me lembro do que é o lance. Eu costumo chamar isso porque os amigos meus falaram, não, tu vai dar uma aula, vou fazer uma masterclass. Eu falei, pô, é melhor do que... Por que workshop? Porque eu acho que o masterclass já combina mais, porque é um aulão pra galera que quer fazer backing vocal. Mas você faz só presencial ou tem um lance de online? Que era uma boa também tentar... Sim. Eu quero fazer um materialzinho, entendeu? Tipo, um conteúdo pra galera, pra começar pra galera saber, pra galera ver e tal. O pessoal da Shalom, eu gosto muito, sempre quando eu encontro o pessoal lá da Shalom, eles gostam bastante, assim, de backing, né? Só no Shalom você ia ter milhares de pessoas querendo aprender contigo. Que legal, assim. Cara, que legal. Porque é fã, eu tava querendo até fazer um tour com você, fazer o Shalom Rio, Shalom São Paulo e Fortaleza. Que massa! Porque tem um pessoal que assim, fica rede mandando... nacional tá convidado, tá? Não, mas é pagando, ok? Agora, não, pessoal que vai pra tua aula, lógico, não é você. Eu já ia falar, rapaz, eu tô vendo... Não, tô dizendo, eu tô querendo organizar a aula porque você é um cara muito requisitado. Eu recebo mensagem, tipo, isso aqui que a gente tá fazendo, o pessoal me pediu, entendeu? Conversa com o Fábio Martins. Então. Ih, que massa, que legal, cara. E aí, eu acho que... Por exemplo, eu fiz algumas vezes com o Davidson e dá super certo, porque o povo de Ministério de Música, não só no Shalom, né? Várias paróquias e tal, tem sede de aprender, tem sede de melhorar. Cara, e aí, a gente que trabalha com música tem acesso a pessoas que são referência no canto, tipo você, né? Então, é importante quem pode organizar. Por isso que eu te perguntei, por exemplo, como é que você aquece? Isso, para quem está assistindo, é aula. Como é que eu vou fazer para aquecer? O que eu faço de manhã? Entendi, sim. Eu posso tomar leite? Eu posso comer chocolate? O que é que eu posso comer? O que é que eu não devo para poder preservar a minha voz? Exatamente. Eu estava uma vez numa aula lá nos Estados Unidos e o professor falou, se você vai fazer uma mixagem, que a minha parte já é outra, né? Não é canto. Se você um dia vai para o estúdio para fazer a mixagem, a melhor coisa que você tem a fazer, você acorda de manhã, não toca nada, não liga a TV, não ouve música. Quando você estiver indo para o trabalho, até bota um noise canceling, aquele protetor de ouvido. Deixar o ouvido meio que para você virgem, pegar o trem, porque em Nova York tudo é metrô, tudo é trem, né? Então faz muito barulho. E ele fala, bota o protetor auricular para você estar com o ouvido limpo quando você chegar. Entendi. Porque a primeira coisa que a gente perde é grave, né? Quando você está gravando, quando você está mixando... É mesmo? A frequência grave, primeiro que você perde, você começa a achar que tá tudo um pouco grave, aí você vai mixar sem... A tocha grave, quando você vai ver depois no dia seguinte, caramba, tá sobrando. Outro lance, entendi. Então quando você for mixar, chega com o teu ouvido limpo, descansa. Depois você vai legal, e mixa baixo. Também um dos caras que é o maior do mundo, Chris Lord LG, o CLA, a gente chama de CLA, né? Esse cara que faz um dos maiores artistas americanos, ele é o cara que mixa. Ele é e ele mixa baixo. Aí depois ele ouve alto para ver se tá dando a pancada correta, se tá dando a pressão e tal, mas ele já tem... Mas normalmente ele mixa mais baixo. E o André Cavalcante, que é fã
do CLA, aprendeu. Eu lembro que no começo ele mixava altaço. Na época de Brás de Pina do Google, depois quando a gente foi pro Rio Mar, aí depois ele, não, peraí. Vou começar a mixar mais baixo. E ele viu a diferença, assim? Dá diferença porque você tem uma longevidade maior. Então, a mesma coisa na voz. Você sabe que se você comer tal coisa, ou se você falar, você começar a conversar, a gritar, a rir, não sei o quê, quando na hora que você vai cantar, você tá com a voz cansada, né? Exatamente. Então, é bom a gente dar essas dicas. Né? É lógico, mas isso é importante pra caramba. Tem muita gente que às vezes, assim, pra mim, às vezes, isso é tranquilo, isso é o normal. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. Tem muita gente que, às vezes, a voz tá rouca e não sabe o que é. Às vezes é só estresse. Porque você estressou... Psicológico total. Eu, por exemplo, eu fico nervoso na hora, minha voz na hora. Não é na hora minha voz some. Assim, por estresse, totalmente emocional. Mas não tem a ver tipo, com fenda ou com calo, nada a ver? Não. Pode ser um outro tipo de problema. De problema totalmente diferente. Mas não é o teu caso, do estresse. Né? Não. O meu, assim, quando eu me estresso é na hora, assim. Quando eu tô nervoso, estressado. Ou quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou... Meu Deus do céu, tá nervoso. A voz some, mano. Complicado. É top isso, porque na verdade as pessoas pode ser que aconteça com elas e elas não sabem, né? Não sabem. Como é que você faz pra curar, vamos supor, se você tem uma fenda? Você tem exercício? Cara, então, a fono ela costuma ter lá os seus... Porque aí já parte pro lado da fono. Já é uma parte mais assim, da parte mais... da medicina, né, tal, não sei o quê. A minha fono, na verdade, eu tenho até que fazer uns exames pra ver como é que tá e tal. O calo, cara, a Adriana até teve, eu não me lembro o que ela fez pro calo. Pra calo vocal, eu não tenho, assim, como te falar, porque é a fono que ela te orienta. Às vezes é calar a boca e ficar um tempo sem, né? Por exemplo, a rouquidão, quando você tá rouco sem ser estresse, você tem que ver primeiro o que é. Mas, assim, o remédio pra rouquidão é descansar. Às vezes você tá... dormir. Às vezes você tá uma batida absurda. E quando você trabalha muito, né? Por exemplo, tem gente como o Leonardo Gonçalves e o Guilherme de Sá que ficaram com problema, né? De calo, não sei. Por exemplo, o Leonardo Gonçalves, eu fui a um show dele e ele tava extremamente rouco e me parece que ele se aposentou um tempo de fazer show para poder dar uma descansada na voz. Pra poder descansar, né? Você tem que dar aquela adormecida, né, cara? Porque tem horas que você tem que parar. O Guilherme, eu não sei se ele parou por isso ou se ele só mudou mesmo pra carreira solo. Porque ele usa muito drive, né, o Guilherme, né, cara? Muito, ele já começa... E o drive no grave, né? Deve ser até mais complicado do que... Porque o drive só quando você dá aquelas pontadas, né, no agudo. Eu acho que, de repente... Eu particularmente... O agudo eu acho que, de repente, pra ele é mais tranquilo pra fazer. Realmente, eu acho que tu falou isso aí. Pra fazer esse drive, acho que é o mais fácil, mais relax é quando ele manda. Por quê? Porque ele sai de outra região. Porque quando ele manda o drive aqui, ele tá usando outro registro. Exato. E aqui ele tá usando outro registro, ó. Você tá entendendo? Aqui ele já leva pra cá pra cima. Mas ele é mais barítono também. Ele é mais coisa. O Bruno que tá no Rosa agora... O Bruno é mais tenosão? Bem mais agudo. O Bruno é parceiro, cara. Gosto muito do Bruno. Gente boa pra caramba, muito. Cara. Mas ele tava ensinando uma técnica de drivear, não sei se você... concorda? Eu não sei exatamente como é que é, mas ele falou que tem que vibrar no nariz. É aqui. Porque tem gente que acha que é arranhar a garganta, né? Não, mano, não. Arranhar a garganta realmente você tá tipo arranhando. Aquele cantor do Linkin Park que morreu, ele não fazia o drive, ele berrava. Era diferente. Sabe quem eu acho que também... O cara, não sei se você lembra daquela banda que o cara... um Bruno, ele cantava na Malta. Então, também. Então, eu acho que ele não faz por aqui, né, cara? Não, ele berrava também. Então, exatamente. Aí isso não é drive, isso é... alguém fazer um drive aqui, ó. Aqui, aí você tá aqui, cara. Aí você tem... se fizer isso, no final do show, eu perdi a voz pra sempre. Não, tem cantor que faz... que tipo, começa na segunda já tá dando ruim, cara. Assim, porque o cara não teve um cuidado. Aí você tem que aprender a drivear direito, que é no palato, no nariz. Jogar pra aqui, é uma doideira. Nossa, é muito joga doido pra outra isso. Região. Não, deixa eu ser instrumentista mesmo, que é mais fácil. Porque o nosso instrumento é orgânico, né, cara? Pô, tá maluco. Aqui, por exemplo, o teclado. Se quebrar uma tecla, você vai ali no cara, o cara conserta. O violão, se arrebentar. Agora, e a gente aqui já é. E teclado é bom que tá sempre afinado, entendeu? Sempre afinado, o teclado tá tudo certo. Aí eu falo pra galera, não, é que eu afino em casa antes pra chegar já tudo certo. Pra chegar de boa.
Meu brother, a gente tá na hora do almoço. Vamos seguir. Mas, cara, obrigado por ter vindo e valeu pela conversa. Eu, quando conseguir fazer a mesa redonda e chamar os backings todos... Me chama, cara. Tá escalado. Por favor, cara. Vai ser uma honra. E foi uma honra estar aqui, porque eu admiro o seu trabalho pra caramba, assim, também. Eu admiro o jeito que você conduz a tua organização. Então, cara, olhando assim, tu é um cara organizado. Eu acho isso massa, porque eu sou meio desorganizado. Então, eu acho isso muito bacana pô, maior prazer, uma honra estar aqui. E eu me senti honrado de quando você me convidou. Poxa, prazer é o meu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Tamo junto, Diego.